Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Estamos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor. Eu me chamo Josué Silva, se você ainda não me conhece, eu te convido a fazer parte do nosso canal e conhecer um pouco mais do nosso trabalho, cujo propósito aqui é anunciar a palavra do Senhor, levar a mensagem do reino mais adiante. Nós temos feito uma série de mensagens aqui sobre os atributos de Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre a justiça e a retidão do Senhor. Espero que esse vídeo seja abençoador para a sua vida e que de alguma forma Deus possa trazer edificação, iluminação ao seu entendimento sobre o ser dele. Uma das vontades de Deus é que o seu povo, a sua criatura, o conheça. Amém? Então, como base, eu quero embasar esse vídeo aqui falando sobre a justiça de Deus. Quero dar início com um texto que está no livro de Gênesis, capítulo de número 18. Estou aqui com a minha Bíblia em mãos. Gênesis, capítulo de número 18, versículo 25. O contexto dessa passagem é Abraão intercedendo por Ló, que está em Sodoma. Deus havia avisado que desceria, traria juízo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, cuja maldade já havia subido diante da sua presença. E aí Abraão vai intercedendo, perguntando se houvesse justos na cidade, Deus não pouparia. E uma das frases que Abraão, ao falar sobre a justiça de Deus, ele diz o seguinte, versículo de número 25, Gênesis 18. Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Bom, retidão e justiça de Deus, que é a santidade, a sua justiça, é muito importante. Retidão é algo como a santidade de Deus aplicada ao seu relacionamento com os outros seres. A retidão de Deus significa, acima de tudo, que a lei de Deus, sendo a expressão fiel da sua natureza, é tão perfeita quanto Ele. Basicamente isso que significa. Quando nós vamos para textos como o que está no livro do Salmo, de número 19, versos 7 e 9, nos diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos são igualmente justos. Então Deus é um ser justo. Em outras palavras, Deus só ordena o que é correto e o que, portanto, terá efeito positivo sobre aqueles que são obedientes. Já quando nós falamos sobre a retidão de Deus, significa que seus atos estão de acordo com a lei que Ele mesmo estabeleceu. Assim, em suas ações, Deus, conforme a Bíblia nos descreve, é descrito como alguém que faz sempre o que é certo. Por exemplo, como nós falamos aqui, Abraão ele vai falar longe de Deus fazer tal coisa, matar o mal com o justo, o ímpio com o justo, como se fosse um só. E aí ele pergunta, não faria justiça o juiz de toda a terra? Isso implica que no caráter de Deus, a justiça é algo que se espera. Portanto, Deus é justo, isso é um fato, sendo coerente com seus padrões morais que Ele próprio estabelece na sua palavra, a sua lei, e aí, portanto, nós podemos confiar nele. Ele é honesto no que faz, se a gente puder falar dessa maneira. Porque Deus possui tais atributos de bondade, bem como de grandeza, é possível amá-lo e confiar nele. Caso contrário, seria impossível amar um ser que não fosse justo. Uma pergunta que tem sido motivo de debate ao longo da história do pensamento cristão é: que faz com que alguns atos sejam corretos e outros errados? Nos tempos medievais, uma escola de pensamento dos realistas defendiam que Deus escolhe o certo porque é certo, e o que ele considera bom não poderia ser designado de outra forma, pois existe um bem intrínseco na bondade e um mal inerente na crueldade. Nessa mesma época existia também uma outra escola de pensamento chamada de os nominalistas, que diziam ser a escolha de Deus o que torna um ato correto. Então, se Deus escolheu, mesmo que um ato pareça estranho a nós, é correto. Deus não escolhe um ato por algum valor intrínseco a ele,
antes sua escolha soberana daquele ato que o torna correto. Deus, portanto, poderia ter feito outra escolha. Nesse caso, o bem seria diferente do que é como nós conhecemos. Na realidade, a posição bíblica fica entre o realismo e o nominalismo. O certo não é algo arbitrário, como se a crueldade e o homicídio pudessem ser bons, caso Deus assim tivesse declarado. Ao tomar decisões, Deus segue um padrão objetivo de certo e errado. Isso não entra em contradição. Um padrão que faz parte da sua própria estrutura de realidade. Mas esse padrão a que Deus se ateia não está fora dele mesmo, não está fora de Deus, em sua própria natureza, como se fosse algo além de Deus, aquém de Deus. Ele, o Senhor Deus, decide de acordo com a realidade, e essa realidade é Ele mesmo. Por exemplo, você vai ver textos bíblicos, Deus jurando por Ele mesmo, porque é o absoluto. Então, existe um absoluto. Deus Santo é distinto, como nós vimos em vídeos passados, da humanidade pecaminosa. Ele é diferente. Mesmo assim, Ele permite que nos aproximemos de Sua presença. Essa concessão acha-se baseada no fato de que Ele julga o seu povo com retidão e com justiça, conforme o Salmo 72, verso de número 2. Ambos os conceitos são frequentemente combinados entre si para ilustrar a maneira como Deus se apresenta a nós. Na Bíblia, a retidão é vista segundo um padrão ético ou moral, ou seja, a palavra retidão do hebraico tzedaká, né, de Deus, a justiça, a retidão de Deus, é tanto o seu caráter quanto o modo que o seu caráter ético e moral se expressa na criação. Portanto, serve como padrão para determinar qual a nossa posição com relação a Ele. Semelhantemente, essa faceta de Deus é a sua justiça, do hebraico mishpat, né, a palavra, através da qual ele exerce seu governo. Por exemplo, existem muitos sistemas democráticos e podemos usar o moderno, do governo, que separam os deveres do Estado em várias ramificações, podemos dizer assim, que se equilibram mutuamente e que prestam contas umas às outras. Nós temos, por exemplo, o poder legislativo para elaborar e aprovar leis, nós temos o poder executivo que obriga o cumprimento das leis e para manter a ordem, o poder judiciário entra, então, para garantir a consistência da lei e para penalizar os transgressores. O mishpat de Deus coloca todas essas funções dentro do caráter e do domínio do único Deus soberano, conforme diz o Salmo 89, verso 14, diz assim: justiça e direito são os fundamentos do teu trono, graça e verdade te precedem. Nossas Bíblias frequentemente traduzem esse termo hebraico por juízo, que enfatiza apenas um dos múltiplos aspectos da justiça de Deus. Vamos ver alguns textos que apontam isso. O profeta Isaías, no capítulo 61, versículo 8 do seu cânon, diz assim: porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade do roubo. Em fidelidade lhes darei a sua recompensa e com eles farei uma aliança eterna. Jeremias 9, versículo 24 nos diz assim: mas aquele que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. No livro do profeta Amós, capítulo 5, versículo 21 e 24, diz assim: o que Deus realmente quer do seu povo é justiça. Eu odeio e desprezo as suas festas e com as suas reuniões solenes não tenho nenhum prazer. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para eles. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Em vez disso, corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Livro do profeta Amós, capítulo 5, versículo 21 ao 24. Então nós podemos aqui dizer que a justiça de Deus inclui
a penalidade do juízo. Subordina essa atividade à obra global de estabelecer sua justiça amorosa. Essa justiça de Deus é uma justiça amorosa conforme Deuteronômio 7, 9 e 10. O padrão com que o Senhor Deus se apresenta a nós é perfeito e retidão. Deuteronômio 32, verso 4. Por isso não podemos, por nós mesmos, ser aprovados por esse padrão que Deus estabeleceu. Romanos 3, 23 nos diz assim, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso é um fato. E a Bíblia também nos diz que Deus tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que determinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. É uma referência a Cristo. Atos 17, versículo 31. Então, irmãos, por outro lado, Deus também se preocupa com as suas criaturas, preservando elas. Por isso ele é considerado justo. Salmo 36, versos 5 ao 7. A tua misericórdia, Senhor, chega até os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas as pessoas e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua misericórdia. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Esse é o Deus que a Bíblia apresenta, um Deus que é justo. Além de lhe proporcionar esperança para o futuro, a encarnação de Cristo entra aqui como um fator primordial, porque vai falar da justiça de Deus. Inclui todas as qualidades e atividades de retidão e de justiça. Deus é justo porque, por meio de Cristo, ele aplica também a sua justiça. Sua expiação vicária, em seguida, transmitiu-nos essa mesma retidão e justiça. Romanos 3, 25 e 26. Nos diz assim a palavra do Senhor, falando sobre Cristo, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, a justiça de Deus, que engloba também a justificação, é manifesta por meio de Cristo, a fim de comparecermos justificados diante do justo juiz. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 5, versículo 21, nos diz assim, ó: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Nesse mesmo pensamento, o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, capítulo de número 1, verso de número 1, ele diz assim, ó: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Só que mesmo diante de tudo isso, existem objeções à justiça de Deus. Primeiro, a objeção primária à justiça de Deus é a doutrina da graça. Como pode um Deus salvar com justiça pessoas injustas? Então essa é a objeção. A objeção é contundente, mas a resposta pode ser profunda. A dúvida é baseada na justiça transferida. De acordo com a Bíblia, Deus castigou o justo, que é Jesus, no lugar dos injustos, eu e você, os pecadores. E nesse aspecto, Deus transferiu a justiça dele para a nossa conta. Para alguns parece um processo injusto essa teologia, porque o inocente deve ser castigado pelo culpado e porque o culpado recebe a justiça praticada por outro. Para alguns é inconcebível. A resposta a este problema é respondida em muitas passagens bíblicas, mas vamos usar uma aqui que eu acho uma passagem chave. Romanos, capítulo de número 3, versículo 21 ao 26. Presta atenção como o texto nos é apresentado. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para sua propiciação pela fé no seu sangue.
para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então não existe universalismo, é uma fé baseada na obra de Cristo. Em essência, a resposta é esta: Deus castigou o justo Jesus pelos injustos de forma que a sua justiça fosse satisfeita. E aí o termo propiciação, isso é ser propício. E a sua misericórdia libertasse os que creem. Assim, ele pôde ser justo e justificador dos injustos, porque a sua justiça foi satisfeita, e assim a sua graça pode ser exercida livremente em todos os que recebem esse presente de salvação pela fé. Isso é importante. Para aceitar o ensino da justiça de Deus, é necessário ter humildade e entender que quando medimos pela justiça perfeita de Deus, os seres humanos, nós, caídos, somos completamente injustos. Isso é um fato. Nós temos que aceitar que somos injustos. A nossa justiça deveria ser chamada de injustiça e é uma injustiça universal. Romanos 3,10 fala: não há um justo nenhum sequer. Então, coloca todos na balança. A nossa injustiça é inadequada, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Mateus 5:20. A nossa injustiça, vamos chamar nossa justiça de injustiça, tá? Então, a nossa injustiça é generalizada. Romanos 3:11-18. Herdamos isso de Adão, isso é um fato. A nossa injustiça é desesperadora. Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso também, vós podereis fazer o bem sendo ensinados a fazer o mal? Jeremias, de número 13, versículo 23. Nós herdamos o erro na nossa natureza. Ninguém nos ensina o errado. Praticamos porque está na nossa natureza. A nossa injustiça é inútil, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície, todos nós caímos como a folha, todas as nossas culpas como o vento nos arrebatam, diz o profeta Isaías no capítulo 64, verso 6. E a nossa injustiça é impotente. Tito 3, versículo 5 ao 7. A justiça de Jesus, portanto, é perfeita. Nossa injustiça não é suficiente, mas a de Cristo sim. Em contraste com a nossa total injustiça, entra a justiça de Jesus, que é totalmente perfeita. A Bíblia nos diz que ele viveu uma vida perfeita. Temos passagens como 2 Coríntios 5, 21, Hebreus 4, 15, que nos mostra. Ele cumpriu as exigências da lei. Jesus, quando foi batizado, disse em Mateus 3,15, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ele falou isso para João o Batista. Mais tarde, ele disse que veio para cumprir e não destruir as justas demandas da lei. Ele diz assim, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17. A justiça de Jesus, portanto, é imputada aos crentes. Além de viver uma vida perfeita e cumprir as justas demandas da lei, a justiça de Jesus é transferida aos que creem. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 3 e 4. Paulo ainda acrescenta, portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Não existe universalismo, é para todo aquele que crê. Romanos 10, versículos 3 e 4. Além disso, meus irmãos, ainda que seja injusto multar outra pessoa pelo meu crime, não é injusto que essa pessoa pague voluntariamente pelo meu crime. Um exemplo, Deus não acusou Jesus pelo nosso crime, Jesus o pagou por nós, mas era nosso crime, isso é um fato, pelo qual Deus nos acusou. Portanto, em vez de ser imoral, uma expiação substitutiva,
voluntária é o ápice da moralidade. Quando esse ato é voluntário, então é o ápice da moralidade. Como disse Paulo, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, versículos 7 e 8. Por fim, a justiça de Deus demanda que todos os pecados sejam castigados, mas não necessariamente que todos os pecadores sejam castigados pelos seus pecados. É importante prestar bastante atenção aqui. Preste atenção, porque aquele que exigiu a pena, que é Deus o Pai, foi aquele que pagou, no caso o Deus Filho. O juiz expiou a falta do acusado. É aí que está a justiça e a retidão de Deus. Como o juiz terreno que se despe da sua toga, apanha a carteira e paga a multa pelo seu filho acusado. Assim, Deus fez por nós. A morte de Jesus substitui a nossa pena de morte. Assim, por comparação, a queixa de que é injusto pagar a pena pelo pecado de outra pessoa acaba no entendimento do propósito da cruz de Cristo. Ficou bem rápido, bem corrido, e o assunto é muito amplo dentro da teologia, o estudo sobre o ser, a santidade, a moralidade de Deus, mas é importante nós observarmos esses aspectos aqui. Deus é justo e podemos ver a sua justiça na obra da redenção. Como abordamos aqui, nossa justiça é injusta, é insuficiente. Nós carecemos de um Salvador que seja justo e que seja suficiente, e esse Salvador é o Senhor Jesus Cristo. Nasceu na plenitude dos tempos, sob a lei, para cumprir as demandas da lei. E aí é o mistério da salvação, que entra a fé. Nossa fé aplicada a Jesus é como as mãos de alguém que se estende para receber o presente de graça. Somos convencidos pela pregação, pelo Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A fé brota em nosso coração e nós, em primeiro lugar, reconhecemos que estamos em um estado deplorável de morte e precisamos de vida, e essa vida é encontrada em Cristo. E aí nós, pela fé, aceitamos a suficiência do sacrifício de Cristo, mesmo sem entender plenamente como que acontece essa demanda, mas a partir de então Deus nos vê como justos mediante a obra do justo Jesus Cristo. E aí é o que a Bíblia chama de nos tornarmos um com Cristo. As nossas obras passadas que são tão vergonhosas são perdoadas, e eis que tudo se faz novo, como diz o texto. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, eis que tudo ficou no passado e tudo se fez novo. Então há uma nova criatura que está escondida em Cristo, que se revela no homem regenerado, que se apoia na suficiência da obra de Cristo, e aí acontece a regeneração, que é nascer de novo, nascer do alto, nascer da água, nascer do Espírito. Que fique claro que Deus é justo, é reto em todos os seus aspectos, mesmo que no tempo presente, muitas das vezes, não compreendamos a dimensão do atributo da santidade e da paciência de Deus, que nós ainda vamos ver em vídeos futuros. Espero que Deus abençoe sua vida e que você tenha sido agraciado com esse vídeo, tá bom? Um beijo fraterno no seu coração. Se você quiser nos ajudar, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, que será de muita ajuda. Deus abençoe, um beijo fraterno no seu coração e até o nosso próximo encontro, assim Deus nos permitindo. Tchau, tchau.